Subseção 2 do estudo da pesquisa e da ação educativa. Artigo 28. O estudo e a pesquisa fundamentam as ações desenvolvidas em todas as áreas dos museus no cumprimento das suas múltiplas competências. Parágrafo 1º. O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisições e descartes, a identificação e caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis e as atividades com fins de documentação e conservação, de interpretação e exposição e de educação. Parágrafo 2º. Os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas, objetivando a progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às necessidades dos visitantes. Artigo 29. Os museus deverão promover ações educativas fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da nação. Artigo 30. Os museus deverão disponibilizar oportunidades de prática profissional aos estabelecimentos de ensino que ministrem cursos de museologia e afins, nos campos disciplinares relacionados às funções museológicas e à sua vocação. Subseção 3 da difusão cultural e do acesso aos museus. Artigo 31. As ações de comunicação constituem formas de se fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a propiciar o acesso público. Parágrafo único. O museu regulamentará o acesso público aos bens culturais, levando em consideração as condições de conservação e segurança. Artigo 32. Os museus deverão elaborar e implementar programas de exposições adequados à sua vocação e tipologia, com finalidade de promover acesso aos bens culturais e estimular a reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico. Artigo 33. Os museus poderão autorizar ou produzir publicações sobre temas vinculados a seus bens culturais e peças publicitárias sobre seu acervo e suas atividades. Parágrafo 1º. Serão garantidos a qualidade, a fidelidade e os propósitos científicos e educativos do material produzido, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos. Parágrafo 2º. Todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais. Artigo 34. A política de gratuidade ou onerosidade do ingresso ao museu será estabelecida por ele ou pela entidade de que dependa, para diferentes públicos, conforme dispositivos abrigados pelo Sistema Legislativo Nacional. Artigo 35. Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos diferentes públicos, na forma da legislação vigente. Artigo 36. As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão ou entidade competente do poder público, na forma fixada pela respectiva entidade quando solicitadas. Artigo 37. Os museus deverão disponibilizar um livro de sugestões e reclamações disposto de forma visível na área de acolhimento dos visitantes. Subseção 4. Dos acervos dos museus. Artigo 38. Os museus deverão formular, aprovar ou, quando cabível, propor para aprovação da entidade de que dependa uma política de aquisições e descartes
de bens culturais, atualizada periodicamente. Parágrafo único. Os museus, vinculados ao poder público, darão publicidade aos termos de descartes a serem efetuados pela instituição por meio de publicação no respectivo Diário Oficial. Artigo 39. É obrigação dos museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que integram seus acervos, na forma de registros e inventários. Parágrafo 1º. O registro e o inventário dos bens culturais dos museus devem estruturar-se de forma a assegurar a compatibilização com o Inventário Nacional dos Bens Culturais. Parágrafo 2º. Os bens inventariados ou registrados gozam de proteção com vistas em evitar o seu perecimento ou degradação, a promover sua preservação e segurança e divulgar a respectiva existência. Artigo 40. Os inventários museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais elaborados por museus públicos e privados são considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados nas respectivas instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou deterioração. Parágrafo único. No caso de extinção dos museus, os seus inventários e registros serão conservados pelo órgão ou entidade sucessora. Artigo 41. A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo Inventário Nacional, sem prejuízo de outras formas de proteção concorrentes. Parágrafo 1º. Entende-se por Inventário Nacional a inserção de dados sistematizada e atualizada periodicamente sobre os bens culturais existentes em cada museu, objetivando a sua identificação e proteção. Parágrafo 2º. O Inventário Nacional dos bens dos museus não terá implicações na propriedade, posse ou outro direito real. Parágrafo 3º. O Inventário Nacional dos Bens Culturais dos museus será coordenado pela União. Parágrafo 4º. Para efeito da integridade do Inventário Nacional, os museus responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens culturais. Subseção 5. Do uso das imagens e reproduções dos bens culturais dos museus. Artigo 42. Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais e documentos, conforme os procedimentos estabelecidos na legislação vigente e nos regimentos internos de cada museu. Parágrafo único. A disponibilização de que trata este artigo será fundamentada nos princípios da conservação dos bens culturais, de interesse público, da não interferência na atividade dos museus e da garantia dos direitos de propriedade intelectual, inclusive imagem, na forma da legislação vigente. Artigo 43. Os museus garantirão a proteção dos bens culturais que constituem seus acervos, tanto em relação à qualidade das imagens e reproduções, quanto à fidelidade aos sentidos educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da legislação vigente. Seção 3. Do Plano Museológico. Artigo 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico. Artigo 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento estratégico de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da instituição museológica, para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno
e da atuação dos museus na sociedade. Artigo 46. O plano museológico do museu definirá sua missão básica e sua função específica na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros. Inciso 1. O diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso de colaboradores externos. Inciso 2. A identificação de espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais, sob a guarda dos museus. Inciso 3. A identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus. Inciso 4. Detalhamento dos programas. A linha A, institucional. A linha B, de gestão de pessoas. A linha C, de acervos. A linha D, de exposições. A linha E, educativo e cultural. A linha F, de pesquisa. A linha G, arquitetônico e urbanístico. A linha H, de segurança. A linha I, de financiamento e fomento. A linha J, de comunicação. A linha K, de acessibilidade a todas as pessoas. Parágrafo 1º. Na consolidação do plano museológico, deve-se levar em conta o caráter interdisciplinar dos programas. Parágrafo 2º. O plano museológico será elaborado preferencialmente de forma participativa, envolvendo o conjunto dos funcionários dos museus, além de especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levadas em conta suas especificidades. Parágrafo 3º. O plano museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela instituição com periodicidade definida em seu regimento. Artigo 47. Os projetos componentes dos programas do plano museológico caracterizar-se-ão pela execuibilidade, adequação às especificações dos distintos programas, apresentação de cronograma de execução, a explicitação da metodologia adotada, a descrição das ações planejadas e a implantação de um sistema de avaliação permanente.